Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós vamos continuar vendo as aplicações de cálculo e vamos trazer para você 4 limites fundamentais que são importantes para a resolução de questões de concurso. Então nós vamos ver aí limites fundamentais e vamos resolver questões de concursos anteriores. Então, olha só, para entender os limites fundamentais, vamos trazer para você inicialmente um limite trigonométrico muito importante e que vai lhe ajudar tanto na resolução de exercícios como a entender os conceitos de integrais e derivadas. Para isso, vamos então olhar aqui no nosso slide e ilustrar o seguinte, olha só. Se nós tomamos um círculo de raio unitário, considerando aí o ciclo trigonométrico, né? Nós desenhamos então aqui nessa figura, considerando esse ângulo X, esse arco aqui, AM, né? Ele terá então a medida de X em radianos. Então temos aí essa medida de X. Note que nós temos aqui o triângulo AOM, né? Denotado aqui por essa figura, veja só. Temos aqui o triângulo AOM. E o que nós podemos falar? Que essa área do triângulo AOM, ela é menor do que a área do setor que tem aí nesse círculo, o AOM também. Então, nós temos aí que essa área desse triângulo é menor que a área do setor. Quando nós olhamos o setor, nós temos aqui, então, ilustrado essa área, né? Olha só, o setor vai tomar aqui desde a borda da circunferência e temos aqui essa área do setor representada. Então, a área do setor é maior do que essa área do triângulo AOM e é menor do que a área do triângulo AOT. Veja que nós temos aí também um triângulo AOT determinado aqui por esses segmentos de reta, olha só. Temos esse triângulo aqui e podemos então chegar a essa conclusão. Vamos trabalhar então agora com essa desigualdade, vamos mostrar para você essa desigualdade detalhadamente e vamos chegar a uma desigualdade de interesse. Então veja só, nós vimos então que a medida do arco AOM é x radianos, vamos considerar aí essa medida de 0 a π sobre 2, vamos tomar esse x no primeiro quadrante. Bom, com isso nós vimos o quê? A área do triângulo AOM, ou MOA, é menor do que a área do setor MOA e é menor do que a área do triângulo AOT. Com isso, olha só, a área do triângulo MOA é dado por OA vezes a altura, a base, né? OA vezes a altura MM' sobre 2. A base do triângulo, ou melhor, a área do setor é o OA vezes o AM sobre 2. E a área do triângulo AOT é a base OA vezes AT, a sua altura, sobre 2. Nós podemos destacar aí que o OA sobre 2, que aparece em todos os valores nessa desigualdade, ela é um número positivo. Portanto, eu posso aqui, olha só, destacar esse valor. Veja que nós temos aqui esse valor destacado. Podemos simplificar esse valor, dividindo aí todos os números dessa desigualdade por OA sobre 2. Portanto, o que nós teremos? O segmento MM' é menor que o arco AM, a medida, né, desse arco AM, e é menor do que o segmento AT. Então, nós vimos aí o que se mostra geometricamente nessa figura, nós vimos aqui por meio da desigualdade entre as áreas. Bem, ocorre o quê? Que esse segmento MM' é igual ao seno de x, o AM é a medida do nosso arco de interesse, que mede x, e o AT
é a tangente de x. Para ver isso, nós devemos então aqui relembrar, olha só, o que nós temos no ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, nós temos aqui no eixo do x, melhor dizendo, no eixo dos y, né? A medida do seno de x corresponde ao arco x. Nós temos o quê? Que essa medida aqui, olha só, nesse eixo paralelo ao eixo dos y, que é o eixo dos senos, isso nos dá, então, a tangente desse arco x. Portanto, temos aí essa desigualdade. Temos aqui a medida do arco x, olha só. Então, nós temos que o seno de x é menor do que x, que é menor do que a tangente desse arco x. Então, fica aí, dessa forma, representada essa desigualdade, e é o que nós passaremos a explorar nos próximos slides. Então, olha só, partindo do fato de que o x está entre o seno de x e a tangente de x, sendo o seno de x um valor entre 0 e 1, já que x está no primeiro quadrante, o que vai acontecer? Se eu dividir essa desigualdade por seno de x, nós teremos então o quê? O seno de x sobre x, ou melhor dizendo, o x sobre o seno de x é maior do que 1 e menor do que o 1 sobre o cosseno de x. Lembrando que a definição de tangente é seno sobre o cosseno. Quando divido pelo seno, fica 1 sobre o cosseno. Então, temos aí essa desigualdade. Posso reescrever essa desigualdade da seguinte forma. Temos aí o seno de x entre o 1, o seno de x sobre o x entre o 1 e o cosseno de x. Agora, nós devemos observar o seguinte, veja só. Se nós tomarmos, então, aqui, se nós considerarmos o ciclo trigonométrico, o que vai acontecer? Suponha que agora eu pego um valor de x, só que negativo. Vamos imaginar que esse arco x está aqui pelo quarto quadrante, ou seja, nós temos aqui menos o x. Ocorre que, quando nós projetamos isso aqui para o eixo dos y, nós temos o seno de menos x. O seno de menos x é um número negativo, já que x está no quarto quadrante, né? Nós temos aqui o eixo negativo. O que vai acontecer? Se eu tomar o seno de menos x e dividir por menos x, sendo o numerador um número negativo, sobre o número negativo, nós teremos aqui um número positivo. Ora, fica claro então que o seno de menos x sobre o x é igual ao seno de x sobre o x, já que lá no primeiro quadrante nós temos então um número positivo. Esse fato lá na matemática é conhecido como paridade. E nós dizemos, então, que essa função aqui é uma função par. A função par ocorre quando f de x, ou f de menos x, né, é igual ao f de x. Veja que o mesmo fato se observa com a função cosseno de x. Quando nós tomamos o cosseno de x, podemos afirmar que isso é igual ao cosseno de menos x. Note que o eixo dos cossenos está aqui, né? Quando a gente projeta aqui e acha o cosseno de menos x, isso aqui é exatamente o cosseno de x aqui no primeiro e quarto quadrantes. Por isso, a função cosseno também é uma função par. Ora, com isso, olha só, o que vai acontecer? Considerando a paridade dessas funções, temos aqui esse resumo. Nós poderemos escrever o quê? Considerando aí, olha só, essa desigualdade vai valer tanto quando você se aproximar de x por valores positivos de x, ou melhor dizendo, quando você se aproximar de zero por valores maiores que zero e se aproximar de zero por valores menores do que zero. Portanto, olha só,
a desigualdade vale para qualquer x diferente de zero. Então, nós tomamos aqui essa desigualdade e agora vamos passar o limite nos termos dessa desigualdade. O que vai acontecer? Passando o limite, nós teremos o limite de seno de x sobre x quando x tende para zero, temos o limite de 1 quando x tende para zero e o limite de cosseno de x quando esse x tende para zero. Pelas propriedades do limite, né? O limite de uma constante é a própria constante, então nós teremos aqui o valor igual a 1, o limite de x, melhor dizendo, quando x tende para zero, cosseno de x tende para 1, a gente vê isso lá no ciclo trigonométrico. O que vai acontecer então é que o seno de x está aqui, o seno de x sobre x está limitado nessa desigualdade. Lembrando então o teorema do confronto, vulgarmente conhecido como teorema do sanduíche, fica garantido então que o seno de x sobre x, o limite de seno de x sobre x, quando x tende para zero, isso aí é igual a unidade, isso aí é então o nosso primeiro limite fundamental. Vamos trazer para você mais um limite fundamental, vamos falar do número e, que é a base dos logaritmos neperianos. Ora, nós conhecemos então de longa data a definição do número e, número de Euler. E o que acontece? Esse limite é estudado lá em cálculo 2 ou cálculo 3, dependendo aí do seu curso, e esse limite é então a definição de E, a base dos logaritmos neperianos. Não vamos aqui demonstrar esse resultado, vamos aceitá-lo, mas vamos utilizá-lo para fazer uma reparametrização desse limite e trazer também uma outra definição, uma outra cara para essa definição do número E. Bom, veja então que se eu tomar um t, que é o inverso de x, o que vai acontecer? Quando esse x tender para zero, vamos ver então o que acontece com essa expressão 1 sobre t. Melhor dizendo, 1 sobre x, né? O que acontece? Se o x tende para zero por valores maiores do que zero, esse t vai tender para o infinito. Então, vamos aqui ver o que acontece com o inverso de x à medida que nós nos aproximamos de zero por valores maiores do que zero. Suponha, então, que nós tomamos aqui um x igual a 1 sobre 10, isso é 0,1, né? Portanto, o que acontece? O 1 sobre x é igual a 10. Se nós tomarmos um x pouquinho menor, digamos 1 centésimo, o que vai acontecer? Esse valor aqui é igual a 100. Se eu tomar aqui 1 sobre o 10.000, o que fica claro para a gente é que esse valor aqui é 10.000. Ora, então se eu tomo aqui um valor de x muito perto de zero, deixa eu escrever isso aqui corretamente, se nós tomarmos aqui um valor muito perto de zero, isso é representado por zero e o maisinho aqui, por valores maiores do que zero, o que vai acontecer? 1 sobre zero, isso é igual ao infinito. Isso denota, então, que à medida que nos aproximamos de zero por valores superiores a zero, o inverso de x se aproxima, então, do infinito. Então, se x tende a zero por valores maiores do que zero, o t se aproxima do infinito. Então, tendo em mente aí esse resultado, o que vai acontecer? Temos então aí, reescrevendo o limite de x, quando x tende a zero por valores maiores do que zero, de 1 mais x elevado a 1 sobre x, pode ser reescrito de que maneira? Isso é o limite, quando t tende ao infinito, de 1 mais o inverso de t,
Tudo isso elevado ao t. Isso aí é, então, a definição do número e, a base dos logaritmos neperianos. Com isso, o que acontece? Concluímos, então, que o limite de x, o limite, né, dessa expressão aqui, quando x se aproxima de zero por valores maiores do que zero, também é a definição de e, a base dos logaritmos neperianos. Pelo mesmo raciocínio, podemos concluir que quando o x se aproxima de zero por valores menores do que zero, esse limite aqui também é a definição da base dos logaritmos neperianos. Ou seja, o limite dessa expressão, quando t tende a menos infinito, é igual ao número e. Com isso, nós temos aí mais um resultado importante. Como esse limite vale para valores superiores a zero e para valores menores do que zero, isto é, fica garantida aí a unicidade do limite, podemos dizer então que o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero, é a definição do número e. Então temos esses dois resultados que são muito importantes dentro da teoria do cálculo. Então, vamos levar esse resultado na nossa maleta de ferramentas para a resolução de questões de concurso. Vamos trazer para você mais um limite fundamental. Vamos calcular, então, o limite dessa expressão. Nós veremos aí que o limite, quando x tende a zero, de a elevado a x menos 1, tudo isso sobre x, isso vai ser igual ao logaritmo natural de a. Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma reparametrização da mesma maneira. Se nós tomarmos, então, o t igual a elevado a x menos 1, nós poderemos trabalhar com essa desigualdade e chegar a algumas conclusões. Antes disso, é importante notar o seguinte: se o x se aproxima de zero, o que está acontecendo com o t? Esse a elevado a x se aproxima de 1, de tal sorte que o t também vai se aproximar de zero. Trabalhando agora com essa igualdade, nós podemos escrever que o a elevado a x é igual ao t mais 1. Agora, aplicando o logaritmo natural no lado esquerdo e no lado direito, nós vamos ter esse resultado. Considerando agora as propriedades de logaritmos, o que nós podemos fazer? Lembre-se de que, quando nós temos o logaritmo de a elevado a x, isso aqui sai do logaritmo, fica o x vezes o logaritmo de a. Se nós tivermos alguma coisa desse tipo, olha só, logaritmo de a sobre t, isso é a mesma coisa que 1 sobre t vezes o logaritmo de a, de tal sorte que agora nós podemos fazer a operação contrária, né? Podemos dizer que isso aqui é o logaritmo de a elevado a 1 sobre t. Então, esse resultado e essa propriedade nós vamos usar aqui nos próximos passos. Então, veja só, vamos escrever x vezes o logaritmo natural de a, isso é igual ao logaritmo de 1 mais t. Isolando, então, o valor de x, nós teremos que x é o logaritmo natural de t mais 1 sobre o logaritmo natural de a. Agora, fazendo as devidas substituições nesse limite, o que nós teremos? Isso aqui vai ser igual, então, o limite de t sobre ln de t mais 1 sobre ln de a, considerando que esse ln de a é uma constante, ele pode sair desse limite. O limite de uma constante vezes a função é a constante vezes o limite dessa função. Teremos, então, o logaritmo natural de a vezes o logaritmo de 1 sobre ln de t mais 1 sobre o t. Agora, nós vamos trabalhar com as propriedades dos limites. Isso aí vai ser, então, olha só, o limite do quociente é o quociente dos limites. Agora vamos ver que resultado nós temos aqui nesse denominador, já que o limite de 1, quando t tende a zero,
Isso aí é igual ao próprio 1. Limite de uma constante é a própria constante. Então, olha só, relembrando aqui a propriedade do logaritmo que vimos, o limite do logaritmo de t mais 1 sobre t, quando esse t tende a zero, posso reescrever essa expressão dessa maneira aqui. O limite do logaritmo é o logaritmo do limite. Portanto, olha só, posso dizer que teremos o logaritmo do limite de 1 mais t elevado a 1 sobre t, quando esse t tende a zero. E esse limite aqui, por sua vez, nós já conhecemos, esse é o número e, a base dos logaritmos neperianos. Agora, o logaritmo natural de e é o próprio 1, já que o logaritmo natural é o logaritmo na base e. Ora, considerando esse resultado, o que nós teremos? Esse numerador tende para 1 e esse denominador tende para 1. Portanto, ao fim e ao cabo, teremos que esse limite aqui é igual ao logaritmo natural do próprio a. Então, temos aí um resumo para você daquilo que vimos nessa aula. O limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Temos a definição do número e. Temos a definição alternativa para o número e, ou uma reparametrização para a definição do número e. E, finalmente, nós vimos o limite, quando x tende a zero, de a elevado a x menos 1 sobre x. Isso é o logaritmo natural de a. Com isso, então, vamos passar a resolução de provas de concurso. Vamos trazer para você aqui mais uma prova, mais uma questão de concurso, a questão do concurso para o quadro técnico da Marinha, concurso de 2017. Olha só, temos aqui uma questão envolvendo um limite bem tranquilo, aquele limite que basta você fazer a aplicação de f do menos 9 aqui nesse caso, olha só. Considerando que, por convenção, nós temos aqui a raiz quadrada, né, positiva, calcule o limite dessa expressão aí. Ora, esse limite aqui, olha só, basta nós calcularmos, então, o f de menos 9. Teremos a raiz de menos 9, menos 9 e o menos 10. Ora, isso aqui vai nos dar a raiz de 9 mais o 9 menos o 10. Portanto, nós teremos o 3 mais 9 menos o 10. Isso aqui vai dar 12 menos 10. Isso aqui vai nos dar 2. Então, muito rapidamente o concurseiro faz essa questão aqui, uma aplicação simples das propriedades dos limites, né? Lembrando que, tecnicamente, o que nós fizemos aqui foi o limite, quando x tende a menos 9, de raiz de menos x, menos o limite de x, quando x tende a menos 9, e menos o limite de 10, quando x tende a menos 9. Então, tecnicamente, nós temos isso. Isso aqui é equivalente a você calcular esse f de menos 9. Portanto, muito tranquila essa questão. Vamos, então, ver outras aplicações um pouquinho mais camufladas de se resolver. Bom, vamos trazer aqui para você mais uma resolução de questão. Temos aqui a questão número 39 do concurso para o quadro técnico da Marinha na profissão de estatística. Temos aqui a questão de número 39 da prova amarela, que trazia um limite dessa forma aqui. Então, a intenção aí é calcular esse limite. Quando você faz, então, aqui, olha só, o e elevado a zero menos 1 sobre a tangente de zero, o que acontece? Que nós temos zero e a tangente de zero também é zero. Quando nós olhamos aqui o ciclo trigonométrico, o eixo das tangentes está aqui paralelo ao eixo dos y. Veja que quando nos aproximamos de zero, pela esquerda ou pela direita, o que vai acontecer é que a tangente de x tende para zero. Então, nós temos aí uma indeterminação.
veremos aqui então como fugir dessa indeterminação usando os limites fundamentais que nós aprendemos na nossa aula. Então, o que acontece? Veja que um limite fundamental é aquele que diz quando x tende a zero, a elevado a x menos 1 sobre x, isso aqui é igual ao logaritmo natural de a. Veja que esse limite aqui, olha só, isso nos lembra esse limite fundamental a menos do x que está faltando aí nessa expressão. Para observar, então, nascer um x aí nessa expressão, basta, então, que nós dividamos, o e elevado a x menos 1 sobre o x e façamos o mesmo aqui no denominador. Teremos, então, tangente de x sobre x. Note, então, que pelas propriedades dos limites, isso aqui, o limite do quociente vai ser o quociente dos limites, então nós teremos e elevado a x menos 1 sobre o x. O que vai acontecer aqui, então, é que nós temos aqui o limite fundamental, isso aqui é igual ao ln de e. Portanto, olha só, considerando, então, o ln de e, sendo e a base dos logaritmos neperianos, isso aqui é igual a 1. Para o nosso denominador, o que nós teremos é o limite. Quando o x tende para zero, deixa eu apagar isso aqui só para não confundir, nós estamos então aqui usando as propriedades dos logaritmos, melhor dizendo, dos limites, Temos o limite de e elevado a x menos 1 sobre o x e o limite de tangente de x sobre x. Então, nós vimos que isso aqui é um limite fundamental. No numerador, nós temos o 1. Aqui, nós podemos escrever a tangente de x como seno de x sobre o cosseno de x. Então, nós podemos dizer que isso aqui é seno de x sobre x vezes o 1 sobre o cosseno de x. Lembrando agora que o limite do produto é o produto dos limites, isso aqui é limite quando x tende para zero, de seno de x sobre x, vezes o limite quando x tende para zero, de 1 sobre o cosseno de x. Ora, o que nós temos aqui é um limite fundamental, esse limite é igual à unidade. O que nós vimos quando nos aproximamos de x? O cosseno de x se aproxima de 1. Portanto, aqui nós teremos também a unidade. Ao final das contas, teremos 1 no numerador e 1 no denominador. Isso aqui é igual à unidade. Temos aqui, então, o gabarito dessa questão na letra E, para você gabaritar e se empolgar aí para a sua aprovação no concurso da Marinha, Ou no concurso de estatística qualquer, Vamos trazer para você aqui mais uma questão de concurso. Vamos trazer para você a resolução de uma questão para tecnologista em informações geográficas e estatística, o cargo para estatístico dentro da estrutura do IBGE. Então, olha só, temos aqui um concurso realizado pela Sesgran Rio em 2010 e pedi então para calcular esse limite. Então, nós temos aí toda a cara daquela reparametrização para a definição da base dos logaritmos neperianos, Então, temos lá 1 mais x elevado a 1 sobre x. Isso aqui é igual à base dos logaritmos neperianos. Ora, tomando aqui 2x igual a u, o que vai acontecer? Quando o x tende para zero, naturalmente o u também tende para zero. De tal sorte que eu posso escrever o seguinte, olha só. Esse limite é igual ao limite quando o u tende para zero, de 1 mais u. O que nós vamos fazer agora é trabalhar com essa potência 3 sobre x. Ora, se 2x é igual a u, o que vai acontecer? O 1 sobre x é igual ao 2 sobre o u.
Portanto, olha só, quando eu olho para 3 sobre x, isso aqui é igual a 3 vezes 1 sobre x, portanto, isso aqui vai ser igual a 3 vezes o 2 sobre o u. Portanto, nós temos aqui o 6 sobre o u. Logo, nós teremos aqui o 6 sobre o u. Posso reescrever esse limite aqui da seguinte maneira, olha só. Quando o u tende para 0, 1 mais o u, aqui nós vamos ter 1 sobre o u, tudo isso aqui elevado à sexta potência. Agora, lembrando a propriedade de limite, o limite da potência é a potência do limite, poderemos reescrever isso aqui da seguinte forma. Isso aqui é o limite, quando o u tende para 0, de 1 mais u elevado a 1 sobre o u, tudo isso aqui elevado à sexta potência. Agora, nós sabemos que temos aqui o número e, a base dos logaritmos neperianos, portanto, isso aqui é o e elevado a 6. Esse resultado apareceu aqui também na opção E dessa prova para o concurso do IBGE, concurso realizado aí pela Sesgran Rio, né, no ano de 2010. Então é isso aí, eu espero que tenha ficado claro a definição ou as propriedades dos limites, aqueles limites fundamentais, né, o seu uso na resolução de questões, como isso aparece em concurso. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.